Gravação e transcrição iniciado por Luciano. Segunda aula da manhã, voltada à primeira instância, ao primeiro grau de jurisdição, do curso de Gestão Judicial 360 graus. A aula de agora se chama Cooperações Setoriais e Institucionais para varas federais acessíveis e eficientes, a experiência da segunda vara federal de Imperatriz. A ementa que busca ser perseguida ou trabalhada tem como itens práticas de reconhecimento e motivação da equipe, estratégias para capturar e compartilhar conhecimento dentro da organização, gestão do acervo, gestão baseada em evidências e análise de casos, discussão sobre a importância de gestão baseada em evidências, estudos de caso, demonstrando a aplicação prática de técnicas de otimização, a apresentação de casos reais de sucesso na gestão judicial, detalhando as estratégias implementadas e os resultados alcançados, análise do impacto de diferentes abordagens de gestão em unidades judiciais. A aula hoje tem como formadora Lucélia Brilhante de Lima, é graduada em administração, graduada também em pedagogia e direito, com especialização em docência de ensino superior. Atualmente é diretora do núcleo de gabinetes da Segunda Vara Federal de Imperatriz, trabalha comigo em Imperatriz e tem me ajudado, sim, constantemente em projetos de gestão, projetos que buscam dinamizar, e eu entendo que a Lucélia, justamente por essa perspectiva pedagógica, no jeito de trabalhar a Justiça Federal, faz com que sejamos assim brindados com uma aula muito interessante, interdisciplinar, transdisciplinar também. A Lucélia tem hoje exercido essa função, né, de gabinete, mas já trabalhou por muito tempo com gestão judiciária na Secretaria Judicial, como supervisora do Juizado Especial Federal da nossa Vara Federal de Imperatriz. Então, Lucélia, é um prazer enorme tê-la aqui conosco e a palavra é sua. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade. Como o próprio doutor Rafael falou, vai ser mais uma conversa sobre nossa experiência aqui na segunda vara e também uma forma da gente aprender também com as experiências de todos que aqui estão participando. Então, vai ser realmente essa troca de experiências. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides só iniciais para a gente começar a ver alguns temas da nossa ementa. Então, como o doutor Hugo mencionou, nosso tema hoje é cooperações setoriais e institucionais para varas federais acessíveis e eficientes, a experiência da segunda vara. A ementa, ele já mencionou um pouco, a gente vai falar sobre um pouco de motivação, sobre como compartilhar conhecimento, o nosso estudo de caso, né, as nossas mudanças. Inicialmente, eu queria conceituar a motivação, né? É sempre bom a gente começar por entender o que significa a motivação, né? Para o autor Nakamura, ele diz que a motivação ele vem da palavra motivo, né? Que é mais um sufixo ação, que quer dizer movimento, atuação ou manifestação de uma força, uma energia, um agente. É a causa, razão, fim, infinito, ou seja, quem motiva uma pessoa, quem lhe causa a motivação, provoca um novo ânimo, e ela começa a agir em busca de novos horizontes, de novas conquistas, né? Já para o autor Chavenato, a motivação, ela procura explicar por que as pessoas se comportam, né? Então, assim, a motivação é algo que antecede a ação, né? Que gera a ação. E isso está constante, né? Na nossa vida, seja profissionalmente ou pessoalmente. Então, a gente tem motivos para agir, né? Esses motivos podem ser internos ou motivos externos, né? E essa motivação, ela gera um ciclo constante, né? Primeiro, existe uma necessidade não satisfeita, né? Algo que está incomodando, né, na sua vida profissional, e isso gera uma tensão, uma insatisfação, e aí isso vai buscar um esforço, né, um trabalho para mudar essa situação de insatisfação. E isso vai gerar, na maioria das vezes,
suprir essa necessidade ser atingida, e essa tensão diminui. Então, isso é um ciclo constante em nossa vida, profissional e pessoal, né? E às vezes, por diversos assuntos, a gente está buscando essa satisfação, seja na vida profissional, com um curso superior, uma pós-graduação, ou seja, na carreira profissional, com outros objetivos, ou na vida pessoal. Então, o ciclo da motivação basicamente é este. E procurando explicar rapidamente, bem breve mesmo, o processo de motivação, ele busca explicar através de duas teorias: teorias do processo, que explica a motivação do ponto de vista de processo, de como ela se dá, de como inicia e como ela termina, e a teoria de conteúdo, que busca explicar a motivação de uma forma do que é a motivação, que gera a motivação. E nós temos diversas teorias acerca disso, né? Por exemplo, um exemplo da teoria de processo é a teoria de Skinner, né? E de teoria de conteúdo, temos, só para exemplificar, duas teorias, a teoria de Maslow e a teoria de Herzberg. Então, assim, essas são as mais difundidas, mas tem outras teorias também. Rapidamente, a teoria de Skinner é uma teoria baseada no reforço, né, na recompensa, né? Ele diz que tem os incentivos positivos, que é o reforço positivo, que é o mais comum de a gente de conhecer. Você teve um comportamento desejado e recebeu uma recompensa por realizar aquele comportamento. O reforço negativo é tirar uma consequência negativa quando um comportamento positivo é alcançado. Por exemplo, só para a gente se exemplificar, é, o servidor atingiu uma meta. Então, assim, como forma, a gente vai tirar algo negativo para ele, para beneficiá-lo por ele ter atingido aquela meta. Por exemplo, ele vai ter uma folga, não vai ter que realizar o ponto eletrônico, que para ele é uma certa dificuldade. Então, ele teve foi retirado uma consequência negativa em razão de um comportamento desejado. E tem os incentivos negativos, né, da teoria de Skinner, que é a questão da punição, né, que é realmente você não ter atingido um objetivo desejado, um comportamento indesejado, você tem a punição devida. Ou a extinção, né, que é a retirada de recompensas positivas quando um comportamento indesejado ocorre, né? Então, você tem uma função, ah, exercendo uma função e por você não ter realizado aquele comportamento ou atingido aquela meta, a recompensa, a função é retirada. Então, isso aqui é a forma de motivação entendida por Skinner, um dos grandes autores nessa seara da motivação. Já na teoria de conteúdo, a gente vê uma teoria bem básica, e que quem estuda administração já deve ter ouvido falar, que é a teoria de Maslow, que é uma teoria de necessidades, né? Ele parte do pressuposto de que todo mundo tem necessidades, e construiu essa pirâmide para dizer que a necessidade da base, necessidades básicas, que são o alicerce, que são iniciais, por exemplo, de sede, comida, sono, são as necessidades primárias que eles chamam. E isso no nosso trabalho também a gente vê, né? Se a gente não tem um ar-condicionado no trabalho, um conforto, a gente vai ter, se a gente não dormiu bem, então a gente vai ter reflexo disso no nosso trabalho também, né? Aí ele parte do pressuposto que a partir do momento que você tem atingido as necessidades básicas, você gera outras necessidades, que, por exemplo, a de segurança, que é o segundo pilar, que é, por exemplo, um plano de saúde, vale-refeição, ambiente seguro. Isso a gente vê muito na iniciativa privada, que realmente, de fato, é algo que motiva, né? Muitas pessoas, elas escolhem uma empresa porque tem plano de saúde, porque tem vale-refeição, isso é importante para a família. Então, essa necessidade de segurança, quando é atingida, ela já parte para outras motivações, que é o aspecto social, né? Essa necessidade de interação com os outros membros, de momentos de descontração, de diálogo aberto. Então, essa relação social entre as pessoas também é um fator de motivação. E mais acima da pirâmide tem a necessidade de estima, né?
que é aquele feedback de performance, de reconhecimento, transparente, promoção, aumento salarial, empoderamento, que é bem, a gente entende que é uma forma muito interessante de motivação, principalmente no serviço público, né? E a necessidade por lá no topo, que é de autorrealização, que é uma necessidade mais pessoal, né? Que diz respeito a mais ao crescimento em termos de conhecimento, de cursos, de palestras. Então, para Maslow, essa pirâmide, ela segue essa ordem, da base para o topo. À medida que uma dessas é satisfeita, surge a necessidade mais alta, e assim sucessivamente. E isso também pode decair, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma necessidade, está lá no plano de segurança, mas faltou uma necessidade básica, logicamente ela vai ser motivada por essa necessidade, que é uma necessidade primária e que precisa ser atingida. E uma outra teoria de motivação é a teoria de Herzberg, que identifica dois fatores na motivação: os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Para esse autor da motivação, ele diz que os fatores higiênicos, eles não motivam a equipe, né? É uma teoria até um pouco questionada, porque ele diz, por exemplo, assim, ó, por exemplo, salário não motiva, mas a partir do momento que ele não está adequado à função, ele gera uma insatisfação, porque ele parte do pressuposto de que se você tem salário, você rapidamente se adapta àquele salário, aquele aumento de salário. Então, as suas despesas, seu nível de vida se adapta àquele salário. E aquilo já não torna-se uma motivação diária para você produzir mais, para você ter um melhor desempenho. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode Sim, continuar. né? Então tá. E já os fatores motivacionais, né? Ele diz, encontra que realmente são fatores que geram essa motivação constante, essa busca realmente por melhor desempenho, que são a realização, o reconhecimento, a autonomia, a possibilidade de crescimento e de aprendizagem. Então, ele diz respeito mais que os fatores que nos motivam são fatores internos e não externos, né? Esses fatores motivacionais diz respeito realmente a fatores internos que geram essa motivação constante, né, para o trabalho, mais duradoura para o trabalho. E agora, assim, só para a gente também, assim, a gente participar um pouco, eu vou mandar para vocês no chat um link para duas perguntas rápidas, tá? Sobre esse assunto de motivação, que é algo que a gente precisa também discutir e compartilhar um pouco. Só um momento. Eu vou dar 2 minutinhos só para vocês responderem essas duas perguntas, tá? São perguntas simples que vocês vão conseguir responder rapidamente, da melhor forma que vocês acharem. São perguntas abertas, então é mais para a gente discutir e ouvir um pouco da opinião de vocês sobre esse assunto de motivação. Pessoal, são duas perguntas, tá? Então, vocês podem já responder as duas para a gente tornar mais dinâmico, já que a gente está com um tempo um pouco mais curto. Já podem responder as duas perguntas.
Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês algumas das respostas, tá? Para a gente compartilhar aqui a participação de todos. Vocês conseguem ver a tela com as perguntas? Sim, Certo, então vamos lá. A primeira pergunta que a gente colocou para vocês, de forma bem simples, era qual é o seu motivador número um no trabalho, né? E aí eu vou ler algumas respostas para vocês, né? O bom é que é anônimo, né, gente? Vocês podem responder à vontade, no chat. Então, aqui, reconhecimento, aprendizagem, reconhecimento novamente, realização profissional, gostar do que é feito, realização, reconhecimento, veio muito reconhecimento, clima organizacional, que é de fato muito importante ter uma equipe harmoniosa, né, colaborativa, realização profissional, reconhecimento, os colegas entram na parte de clima organizacional também, realização e recompensa, olha a Skin aqui presente, né? Recompensa é importante também. Financeiro, sem dúvida, né? Ao contrário de Rosberg que falava, pode ser um fator de motivacional. Remuneração e benefícios há muito não são motivadores. Então, o senso de propósito, né? Tá aqui, ó. Trabalhar no que gosto e necessidade, as duas coisas juntas. Ajudar as pessoas, olha aí, pessoas, né? Ajudar as pessoas, prestar um bom serviço e remuneração, fazer o bem aos outros, produzir crescimento, conhecimento, reconhecimento e resultado positivo do que é feito, pertencimento a palavras-chaves, realização, reconhecimento e boa remuneração, aprendizagem. Veio muito aprendizagem, reconhecimento, né, e ajudar as pessoas. Então, tivemos aí contribuir para o atendimento das demandas do jurisdicionado. Muito bom, gente, a participação de vocês. Então, a gente viu que as teorias que a gente comentou rapidamente, elas têm seu fundamento, né? A questão do reconhecimento, da recompensa, da realização profissional. Então, aí, Maslow está presente aí na sua pirâmide de necessidades básicas. Então, realmente, isso tudo é fator motivacional. E algo interessante aqui é ajudar as pessoas que vocês colocaram. Me veio à memória a nossa aula de sexta-feira do curso, né? Quem participou do juiz Roberto, né? Que falou justamente disso, né? De a gente ter o foco nas pessoas, né? Tanto os servidores como pessoa, mas também o jurisdicionado, né? Aquele autor que está buscando a sua prestação jurisdicional, e a gente é uma pessoa, a gente entendê-las como uma pessoa que precisa eh, ver o seu direito analisado. Então, a nossa gestão tem que ser voltada para as pessoas, né? Para servidores, para público interno, público externo. Então, é realmente essa gestão baseada nas pessoas que tanto foi comentado e muito bem explanado na nossa aula de sexta-feira. Já a nossa segunda pergunta diz: o que a sua organização poderia fazer para aumentar sua motivação para o trabalho? É uma pergunta mais difícil, né? Porque a gente sabe que o setor público tem muitas dificuldades ainda, né? Em termos de gestão, mas que vem melhorando muito, né? Comparado ao que era antigamente. Então, aqui, ó. Ouvir mais os servidores da vara para a tomada de decisões de gestão. Olha, algo simples, né? Que poderia ser feito sem nenhum grande custo e que parte da liderança, né? Então, assim, ouvir aquele que realmente executa o trabalho para melhor gerir, melhor tomar as decisões na vara é algo muito importante. Incentivos funcionais por produtividade, folgas, gratificações, etc. Então, isso é uma forma de gestão que a gente nem sempre tem total liberdade, né? Para gerir, mas que, de certa forma, a gente consegue adaptar e realmente fazer esses pequenos incentivos, né? Reajuste salarial, que aí é algo mais complexo, melhorar os processos de trabalho, olha, a qualidade, né, no trabalho, e isso pode também ser um fator de motivação, aumentar o número de servidores de vara, incentivos funcionais para produtividade novamente, folgas como prêmios,
incentivos funcionais para produtividade, folgas, gratificações, reajuste salarial, feedbacks. Feedbacks aqui é uma palavra muito importante, né? Você realmente saber como você está realizando o seu trabalho, vindo da liderança, isso é muito importante, gera motivação para várias pessoas. Promover treinamentos para aprimoramento pessoal, melhorar condições e oferta de teletrabalho, lutar por melhorias salariais de forma ativa. Inovação em alguns procedimentos, ó. A inovação é algo que realmente a gente tem buscado no TRF1, né? Até porque a gente já viu um aumento significativo, exponencial da quantidade de processos, então, e o número pequeno de servidores. Então, a inovação, ela tem que ser uma constante, né, no nosso trabalho, e isso são de todos, né? Não só apenas do gestor, mas tem que partir de todo servidor. Incrementar as ações de capacitação, gerar mais oportunidades de aprendizagem formal, né? Então, relacionada à questão de autorrealização, né, que está lá no nosso topo de necessidade de Maslow, que é de você realmente se capacitar, de buscar conhecimento, promover uma gestão mais humanizada. Olha aí, diz respeito mais à liderança, né, de você ter essa posição baseada nas pessoas, essa gestão baseada em pessoas, que foi tão bem explanada na nossa aula de sexta-feira. E investimento em processos de aprendizagem, tecnologia, receber feedbacks novamente, realizar cursos de treinamento com toda a equipe, estratégias para reduzir o acervo para que as cargas de trabalho diminuam, feedbacks, folgas compensatórias, incentivos funcionais, produtividade, reconhecimento, incentivos funcionais. Eu vou passar rapidamente só para a gente não ganhar um pouco mais de tempo, mas melhorar a remuneração e a quantidade de juízes e servidores é uma necessidade realmente notória. Estratégia para redução de acervo e estímulo de trabalho organizado coletivo. Reajuste salarial, disponibilizar mais recursos para unidades atingir as metas para melhoria da estrutura física. A estrutura física é algo que pode ser feito, não acredito que não é nada tão difícil a questão da estrutura física. Melhorar a relação de remuneração, tempo de trabalho e reconhecimento. Aperfeiçoar novos instrumentos de trabalho. Reconhecimento, folgas como prêmio, mais força de trabalho, reajuste salarial, mais força de trabalho, mais inovação, inovação novamente aqui, incentivos funcionais, mais cursos para auxiliar na solução de demandas e inovação. Então, assim, é um pouco do que a gente já vem falando, né? Então, tem muita questão de incentivo, né? De premiação, de reconhecimento, mas também de aprendizagem, de cursos, de qualificação, de capacitação do servidor. Então, basicamente, são esses os pilares, né, que a gente busca como motivação, mas também entrou algumas questões importantes, que é o clima organizacional, né? A questão da liderança também, né? Que são fatores que foram relativamente pouco elencados, mas que têm uma grande contribuição nesse processo de motivação. Então, assim, esse material aqui, a gente vai ficar até depois mandar um link para vocês terem noção e passar para a gestão também das principais motivos de e também de motivação para o servidor, mas também de sugestões, né? De melhoria, né? De sugestões de algo que possa, dentro das possibilidades do TRF1, ser revisto e melhorar essa motivação para todos os servidores. Então, vou só mudar aqui a tela para voltar para os nossos slides e agradecer a participação de vocês, né? Que foi bem, muito legal. Deixa. Só um minutinho.
Então, gente, como motivar na gestão pública? A gente sabe que a gente tem algumas dificuldades, mas vocês falaram de vários assuntos que podem realmente ser implementados, né? Então, temos limitações, mas podemos melhorar, né? Podemos realmente ter algumas situações de melhoria em relação a essa questão da motivação. E eu elenquei só cinco itens aqui de como motivar na gestão pública, que vocês relativamente falaram de todos no nosso questionamento, na nossa participação, que é a descentralização de poder, né, essa autonomia de você ouvir, né, e dar também esse empoderamento para a equipe, para que ela possa participar, sugerir e realmente até delegar alguns assuntos, o desenvolvimento pessoal e profissional, né, que foi a questão da capacitação, que vocês falaram muito, treinamento da equipe, então, não só técnico, mas também de gestão, né, não só jurídico, mas também de gestão. A automatização dos processos, né, como a gente viu, é importante essa inovação, porque a mudança é a única certeza que a gente tem no nosso trabalho e o aumento de número de processos. Então, a automação, ela vem nos auxiliar e nos dar qualidade de vida também e produtividade, aliar esses dois fatores, né? A comunicação interna eficiente, né? Vocês viram aqui o feedback, o ouvir mais a equipe, então, isso está super ligado a essa comunicação interna eficiente, com objetivos, metas claras, de forma realmente mais objetiva. A promoção da qualidade de vida e do bem-estar, né? Que é realmente a nossa busca constante, né, no trabalho e na vida como um todo, né? Realmente a gente ter nossas metas atingidas, mas que isso gere também qualidade de vida, que não influencie no nosso bem-estar de forma negativa, que seja algo que seja conciliável, né? A, a qualidade de vida com a nossa produtividade, e nunca algo oposto, né? A gente tem que sempre buscar isso, seja algo conjunto. Certo, gente. Então, assim, a gente fala um pouco sobre a motivação, e eu acho que é bem válido os questionamentos e as sugestões de vocês. Deixa eu só. E assim, eu citei aqui algumas práticas de reconhecimento, né, de motivação de equipe, que vocês já citaram bastante, né, essa necessidade psicológica de reconhecimento, a questão da liderança, da motivação, que vocês mencionaram brilhantemente, e sobre algumas estratégias para capturar e compartilhar esse conhecimento, eu citei só algumas, que são as reuniões on-iones, que são reuniões com líder e liderado, ou seja, o magistrado, o juiz, o diretor, ele ter essa proximidade com a equipe, com cada um, individualmente, para conhecer seja a sua motivação individual ou as suas dificuldades, para ouvir as sugestões, ouvir a forma de trabalho, como pode ser melhor reutilizado esse talento de cada servidor. Então, essas reuniões individuais, elas são muito úteis para essa gestão de pessoa. Os canais de comunicação e discussão, né? Entender que agora, na era da informática, da inovação, o Teams, né, veio dar esse grande reforço nas nossas equipes, que é de gerar realmente esses canais de comunicação, seja com comunicação mais jurídica, mas também com comunicação de gestão. Então, a gente tem essa possibilidade hoje de se comunicar com diversas pessoas que antes estavam distantes geograficamente, mas que hoje a gente consegue conversar, compartilhar conhecimento e realmente aprender com outras experiências, né? E o incentivo à inovação e à cultura de conhecimento, né? E eu citei aqui alguns projetos que são muito importantes, desde esse treinamento, por exemplo, um deles é esse treinamento sobre gestão, que é algo inovador, mas também, por exemplo, temos as reuniões de inteligência, né, que são reuniões constantes que o TRF1 promove e que trazem de grande valia, são de grande valia, na verdade, para o nosso trabalho, né? Além do Momento PJE também, que vem trazendo várias novidades e formas de trabalho mais eficiente, mais célere e que são importantes para a nossa produtividade e para a nossa prestação jurisdicional. E, assim, sobre a gestão de evidência,
que é proposto na nossa ementa, a gente veio propor como uma forma de tomar decisões, né? A gestão na evidência é em análise de caso, e isso a gente faz constantemente, inclusive nesse momento, né? Que é conhecer realidades diferentes, experiências diferentes, e ver o resultado dessas experiências, e após a análise dessa experiência, à nossa realidade, adaptar a nossa realidade, a gente conseguir tomar decisões mais efetivas, mais eficientes na nossa gestão, no nosso acervo. Então, assim, a gestão de evidência, ela vem dizer isso, que a gente precisa, na nossa decisão, levar em conta todos esses fatores, a experiência profissional, a evidência sobre o contexto social, as perspectivas de quem será afetado, o nosso cliente externo, e a partir disso, uma avaliação crítica de evidências científicas, tomar uma decisão mais assertiva, tomar uma decisão fundamentada em resultados, né? Então, é isso que a gestão por evidência e análise de caso busca, essa análise desses 4 fatores. E dentro disso, eu queria comentar para vocês a experiência da segunda vara, né? A experiência da vara da qual eu trabalho, né? Na Vara de Imperatriz, né? E a nossa experiência desse estudo de caso partiu de cooperações setoriais e cooperações institucionais, né? Então, a gente começou a trabalhar essas cooperações setoriais, revendo os nossos fluxos, né? Simplificando os nossos fluxos. Então, a gente começou a ver etapas que poderiam ser suprimidas nos nossos procedimentos, principalmente de juizado, e também começamos a fazer espécies de reuniões constantes, né, de ritual, que o doutor Rafael mencionou, de ritual de gestão, para que as equipes pudessem compartilhar as suas dificuldades, sugerir melhorias, e a gente pudesse também conhecer o que os demais setores fazem, né? Então, a gente partiu de que compartilhar as experiências e conhecer o que o outro faz vai aumentar o nosso compromisso com os objetivos, com as metas, e isso realmente vai refletir também na nossa motivação. Então, a gente criou, né, algumas alterações, foram a criação da central de perícia, como a gente não tinha, né, na maioria das sessões já tem, a gente não tinha uma central de perícias, e isso foi muito bom para as 2 varas. A central de RPV, então, a gente concentrou uma equipe, né, para cadastrar RPV, unicamente fazer isso, cadastrar RPV das varas. Então, foi um projeto que está dando certo, que deu resultados, porque a pessoa fica exclusivamente para aquela atividade, tem maior concentração e a produtividade é melhor, e ela cria uma especialização e atende as 2 varas. A gente criou também uma central de implantação de benefícios, né? O que consistia isso? Nossas principais reclamações era nesse sentido, né? Principalmente de gargalos realmente na nossa equipe, era o cadastro de RPV e a implantação de benefícios previdenciários, porque a nossa demanda é muito grande de juizado. Então, a gente criou uma planilha compartilhada com advogados e com o INSS, e onde a gente inseria todos aqueles processos que tinham benefícios a serem implantados em atraso. E essa planilha é constantemente de acesso do INSS, e a gente viu que isso melhorou consideravelmente os nossos procedimentos e o nosso atendimento, porque a maior parte do nosso atendimento era relativo a esse assunto, né? A demora na implantação dos benefícios previdenciários por parte do INSS. Então, isso veio refletir em vários setores internos e também para o público e também para o jurisdicionado. Então, uma inovação que realmente está dando certo e que partiu dessa cooperação setorial e essa cooperação institucional. Fizemos uma reforma administrativa, né? A gente reestruturou, vou até mostrar aqui no slide seguinte, reestruturou um pouco a nossa secretaria,
que antes era bem especializada, a gente unificou alguns setores, né? A gente unificou setores de execução, de procedimentos diversos, nessa seção de procedimentos residuais, a gente transformou a seção de protocolo inicial em uma seção de dinamização processual, e com isso a gente criou equipes de trabalho, né? Duplas, né? Como a gente não tem muitos servidores, né? A gente criou duplas em cada setor desse. Em cada setor tem sua dupla e eles compartilham as mesmas atividades, de forma que quando um está de folga, ou de férias, ou de licença, aquele setor ele não fica sem o andamento. Então, a pessoa que está lá, ela consegue trabalhar de forma equivalente ou atingir aquilo que é necessário e o setor não para. Então, essa foi bem para a continuidade do serviço, essa forma de gestão, de organograma foi muito interessante para a segunda vara. Outra figura importante que a gente teve foi a questão dos gabinetes. A gente criou a figura de um, de um diretor de gabinete, no sentido de fazer essa comunicação entre o gabinete do juiz federal e do juiz substituto. Porque o que a gente percebia era que as divergências de jurisprudência, de entendimento, geravam um certo retrabalho e dificultava a padronização de minutas. Então, assim, essa figura do diretor de gabinete, ela veio fazer esse intercâmbio, né? Essa comunicação entre os gabinetes e o juiz, e possibilitando que a gente, de certa forma, na maioria dos casos, a gente pudesse fazer essa padronização. Então, assim, foi uma reforma administrativa que, a princípio, simples, mas que deu muitos resultados aqui em Imperatriz. E outras cooperações que a gente tem feito nesse sentido, as cooperações institucionais, né? Que a gente pode citar com as prefeituras, que eu vou falar um pouco mais adiante sobre as cooperações dos pontos de inclusão digital, que basicamente a gente tem feito conjuntamente com as prefeituras, com as faculdades. A gente tem um projeto de implantação de um ponto de inclusão digital em parceria com a faculdade daqui da região, do estado, e com a OAB. Com a OAB, a gente tem uma parceria que, inclusive, reflete até num ganho de produtividade com relação ao cadastro de RPV. Atualmente, a gente ainda trabalha muito com o Oracle no cadastro de RPV. Então, a gente tinha uma grande dificuldade e demora do PJE para a juntada dos ofícios requisitórios. E a gente conseguiu, em parceria com a OAB, um programa robô que faz essa juntada automática. Então, após o cadastro da RPV, a gente só salva os arquivos e o robô já consegue anexar no PJE todos esses ofícios requisitórios. Então, assim, coisa simples que, em parceria, a gente conseguiu com a AB sem nenhum custo para a justiça e que deu grandes resultados em termos de produtividade e que alcançou também o jurisdicionado, que é o resultado da sua RPV cadastrada e migrada. E falando mais sobre esse projeto de ponto de inclusão digital, que é um nosso estudo de caso, né? Nossa aplicação prática e mais de hoje, a gente percebe que esse ponto de inclusão digital, ele visa promover essa capilarização da Justiça Federal para áreas desassistidas, porque o ponto de inclusão digital, ele é implantado, ele é em áreas distantes da Justiça Federal. A gente sabe que não tem Justiça Federal em todas as cidades, e muitas das pessoas que dela precisam, às vezes não têm condições financeiras de se deslocar, ou nem conhecimento tecnológico, né, por meios do site, de promover uma termação. Então, assim, tem muitas pessoas que ainda são desassistidas, né, que não conhecem meios para realmente buscar os seus direitos perante a Justiça Federal. Então, assim, o ponto de inclusão digital, né, partiu dessa necessidade, dessa premissa. Então, a gente partiu de uma estratégia para implementar essas boas práticas. A gente tem o respaldo aí, e a recomendação número 33 do CNJ, que diz que recomenda que os tribunais a instalação de pontos de inclusão digital
para maximizar o acesso à justiça e resguardar os excluídos digitais. E também a resolução, né, que tem todo a resolução 508, que dispõe sobre a instalação dos pontos de inclusão digital pelo Poder Judiciário. Na resolução 508, ela traz até o conceito do ponto de inclusão digital, do PID, que é qualquer sala ou espaço que permita de forma adequada e simultaneamente para mais de um ramo do Poder Judiciário a realização de atos processuais, como depoimento das partes, de testemunhas e de outros colaboradores da Justiça, por sistemas de videoconferência, bem como o atendimento por meio do balcão virtual, instituído pela Resolução 372 de 2021, com a possibilidade de agregação de outros serviços públicos voltados à cidadania. Então, nessa resolução tem toda a classificação, a forma de instalação dos pontos de inclusão digital, ele classifica os pontos de inclusão em níveis, né? E esses níveis são de acordo com o tipo de atendimento, se tem o atendimento só de um ramo do Judiciário, Justiça Federal, ou se tem dois ramos, por exemplo, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho. Então, ele vai aumentando os níveis de acordo com as participações, né, com as pessoas que estão envolvidas, os órgãos envolvidos, junto com o Poder Judiciário, nesse tipo de projeto. Então, tem aí os 4 níveis, né, de PID. E o nosso PID, gente, também partiu desse estudo de caso, que a gente pode dizer, de evidências realmente de resultados, que foi o ocorrido lá em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, que eles começaram os pontos de inclusão digital em 2020. O projeto lá, hoje, esse projeto lá é coordenado pelo juiz federal Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa. E atualmente ele já tem 11 PIDs. Então, a gente conversou com eles, viu realmente os resultados obtidos, que era realmente um projeto promissor, de resultado, e a gente começou a compartilhar esse conhecimento. Eles vieram à Imperatriz, fizeram treinamento com a nossa equipe, participaram da implantação de alguns pontos de inclusão digital, e com isso a gente conheceu o projeto e conseguiu realmente instalar e iniciar esse projeto também na nossa subseção. Então, Posso falar partiu. rapidinho, Lucélia? Me Pode sim, à permite? vontade, doutor. A À grande vontade. diferença dos pontos de inclusão de Imperatriz, que são hoje geridos pela Segunda Vara Federal, é que segue justamente o que a Lucélia falou, um modelo muito particular, que é o de Teófilo Otoni. Lá, as unidades que são instaladas nas prefeituras periféricas dentro do organograma de jurisdição, né, da vara, por exemplo, Teófilo é a sede. Aí existem 22, 23, até 30 municípios atendidos. Então, eles colocaram 11 unidades em parceria com prefeituras nessas cidades mais distantes para atender a população. Com isso, o juiz federal Antônio Lúcio, junto com o Fernando Espredo e a Patrícia, que são seus servidores, tiveram a ideia de, para cada unidade, pedir à prefeitura a cessão de 2 servidores, que não são cedidos do ponto de vista tradicional. A Justiça Federal não paga a remuneração, é a própria prefeitura que assume o ônus, e aí, com isso, a gente aumenta a quantidade de colaboradores fazendo atividades simples, como, por exemplo, aquelas mais repetitivas ou que dão mais trabalho, do ponto de vista do número, do volume. Triagem inicial, por exemplo, organização, movimentação de processos para perícia. Esses processos hoje são feitos por essas unidades colaborativas, tanto em Teófilo Otoni quanto em Imperatriz. Com isso, hoje, todos os nossos estagiários e servidores, com exceção do supervisor do juizado, estão focados em minutar sentenças. Aí, essa é também uma grande justificativa para o porquê de a gente ter aumentado, Lucélia, de 5.000 saídas com sentenças em 2022 para 7.000 processos com saída em 2023. Há uma interlocução com essas unidades que não passam, que não elaboram minutas de decisão, sentenças, fazem apenas movimentações simples, mas ajudam os servidores a se dedicarem a atividades mais analíticas. Quanto mais gente pensando a justiça, planejando, gerenciando, melhores os resultados. Certo. Então, é isso que a gente vai até comentar um pouco mais adiante também. Então, assim, partiu dessa necessidade, inicialmente,
da distância, né, de realmente tornar a Justiça Federal mais acessível. A gente sabe que tem muitas cidades distantes da subseção, da seção judiciária, e isso impede realmente que a população, a sociedade mais carente tenha acesso da Justiça Federal. Isso em Teófilo Otoni também é notório, por isso que eles criaram tantos PITs e hoje tem 11 PITs. Imperatriz também não é diferente, né? A gente tem cidades, principalmente muita área rural. Então, a área rural de pessoas com pouca instrução, com pouco conhecimento tecnológico de informática, então eles têm mais dificuldade de ver os seus direitos reconhecidos, e isso veio atender a essa necessidade da justiça estar mais próxima do cidadão, estar mais perto do cidadão. E aí, como é que é feito, como é que é realizado esse PID, né? O doutor Hugo já comentou um pouco, a gente parte das cooperações institucionais, né? Nosso principal cooperador hoje são as faculdades e a prefeitura, e a prefeitura entra com todos os equipamentos, então não tem nenhum custo financeiro para a Justiça Federal. A gente não entra com nenhum valor financeiro, então eles é, cedem o prédio, os servidores, e assim, os servidores, eles são vinculados à prefeitura, não tem nenhuma vinculação, não, nenhuma cessão para a Justiça Federal, eles só relocam aqueles servidores destacam ele para trabalhar conosco nos pontos de inclusão digital, então eles assumem esse custo, com material também de mobília do prédio, seja da sala de perícia, da sala de audiência, então eles entram com toda a parte de equipamentos, predial e de servidor, e a justiça entra com a formação, com o treinamento, com realmente a orientação desses servidores de como atender as pessoas, de como realmente contribuir para essa justiça mais próxima do cidadão. Certo? A faculdade também, a gente está com um projeto em Açailândia, que vai ser inaugurado um ponto de inclusão lá, que é em conjunto com a Universidade o EMASU, especial com curso de Direito da faculdade. Então, a gente vai promover, colaborar para a formação desses estudantes e, consequentemente, o nosso retorno virá também, porque eles vão trabalhar em conjunto conosco nas minutas, nas movimentações. Então, a gente tem essa preocupação também com a formação desses estudantes. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? A sociedade ganha muito com os pontos de inclusão digital, mas a Justiça Federal também ganha, né? Com essa equipe ampliada, com mais servidores trabalhando em conjunto. E aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês o nosso primeiro ponto de inclusão digital, que foi inaugurado em maio de 2023, na cidade de Estreito, né? A cidade de Estreito, ela fica a 125 quilômetros de Imperatriz, então é um pouco distante, e esse ponto de inclusão, ele atende tanto a cidade de Estreito, como de Lajeado Novo, São João do Paraíso, que é cerca de quase 60 mil habitantes, né? Essas cidades em conjuntos. Então, teve um grande ganho para a sociedade, sem dúvida. Aí nós temos, na data da inauguração, já a realização de perícias, de audiência. Então, a gente já começou realmente o trabalho, e esses aqui são os servidores municipais que estão trabalhando conosco nessa unidade. A gente já está em funcionamento também, inaugurado em setembro de 2023, o ponto de inclusão digital na cidade de Porto Franco, né? Que fica a 101 quilômetros de Imperatriz. Atende a cidade de Porto Franco, de Campestre e São Francisco do Brejão, com quase 50 mil habitantes sendo atendidos entre essas cidades. O mais recente foi o de outubro, né? O ponto de inclusão digital de Sítio Novo, que fica a 110 quilômetros de Imperatriz e que atende os municípios de Sítio Novo e Montes Altos, com a população em média de 26 mil habitantes em conjunto nas cidades. E agora a gente está com esse projeto de inauguração de mais 6 pontos de inclusão digital para abril. É bem desafiador, mas a gente acredita que é possível, né? Então, por isso a gente vai organizando essas inaugurações para abril. Tem Amarante, que fica a 111 quilômetros de Imperatriz,
com uma população de mais de 41 mil habitantes. Cidelândia, que é um pouco mais próximo, mas também a 72 quilômetros. São Pedro da Água Branca, que é bem distante, a 155 quilômetros de Imperatriz. A Sailândia, que é próximo, mas apesar de ser próximo de Imperatriz, tem uma população considerável, então vai ser e é o nosso ponto de inclusão em parceria com a EMASU e com a prefeitura, e com o curso de Direito, então vai ser algo bem desafiador, inovador, mas também muito gratificante colaborar com a formação dos acadêmicos. Itinga do Maranhão, né, que fica a 126 quilômetros de Imperatriz, e Montes Altos, que fica a 64 quilômetros. Então, esses 6 municípios vão receber um ponto de inclusão digital da Justiça Federal, e a gente vai continuar trilhando esse caminho, realmente de expandir, de levar a Justiça Federal a quem mais precisa, quem mais tem necessidade. E aí, como o doutor Hugo falou, né? E qual é a nossa contrapartida? O que que a justiça ganha com esse ponto de inclusão? A gente ganha colaboradores, né? Que vão trabalhar conosco nas nossas atividades e que vão contribuir para que o processo e os procedimentos fiquem mais céleres, né? E tenham qualidade e realmente a gente tenha, no final, uma produtividade e a resposta para a população. Então, os servidores, parceiros, colaboradores, eles trabalham na triagem inicial, e eles fazem toda a análise, a gente prepara treinamentos, videoconferências, material escrito, e a gente faz a formação dessa equipe para que elas consigam analisar a triagem inicial do juizado. Então, eles fazem toda essa análise, fazem também a designação, o acompanhamento da realização das perícias e também a análise dos laudos, em termos de intimação das partes. Então, eles participam de todo esse processo de perícias, tanto social, socioeconômica, como médica. Nas audiências, eles dão todo o suporte tecnológico para aquela população que, ao invés de deslocar para a Imperatriz, agora se deslocam para a cidade mais própria ou para a sua própria cidade. Então, eles acompanham e dão todo esse suporte na realização das audiências por videoconferência. Fazem algumas movimentações simples, né, coisas mais pontuais de intimação, de conclusão de processo, e o atendimento, né, tanto o atendimento presencial como o atendimento por balcão virtual. Hoje a gente treinou e está trabalhando o servidor para fazer esse atendimento por balcão virtual em conjunto com a nossa equipe de Imperatriz. Então, assim, a gente conseguiu tirar, por exemplo, uma pessoa do atendimento aqui de Imperatriz, para fazer outras atividades que não fosse o atendimento, porque a gente incluiu um colaborador do ponto de inclusão para fazer esse atendimento balcão virtual. Então, aquele servidor, colaborador que estava atendendo a Imperatriz, agora ele já consegue fazer outra atividade. Então, redirecionamento da equipe para outras atividades mais finalísticas, né? Então, como o próprio doutor falou, por exemplo, a nossa equipe de juizado, ela é composta pela maior parte de estagiários, pelo nosso déficit de servidores, como vocês já mencionaram aqui. Então, o que a gente conseguiu? Reestruturar essa equipe para que elas trabalhassem com atividade fim, de análise processual e minutas. Então, todos os nossos estagiários hoje estão no gabinete, entendeu? A secretaria ela é composta do servidor, o supervisor e as equipes de juizado virtual, de ponto de inclusão digital. Então, a gente conseguiu com isso ganhar em termos de produtividade e realmente preservando as atividades finalísticas para que fossem realizadas realmente por nossa equipe de Imperatriz. E aqui eu queria mostrar para vocês o reflexo disso em termos de resultado, né? A gente sabe que a gente tem que mostrar dados, né? Tudo a gente convence com dados. E aqui não seria diferente. Então, assim, o nosso primeiro ponto de inclusão foi em maio, e aqui são os nossos resultados de acordo com o SEST, né, de juizado. Então, a gente percebe que não houve um grande acréscimo de entradas, pelo contrário, né, a gente terminou dezembro aí com 448 processos na entrada. Eu lembro, gente, que esses números podem parecer baixos para vocês, mas a nossa vara é uma vara
que tem outras demandas e outros assuntos, não é só juizado, não é especializada. Então, a gente não houve esse acréscimo de demanda de entradas consideráveis para que gerasse dúvidas com relação ao projeto, pelo contrário. Com relação às saídas, aí a gente viu realmente um crescimento considerável. A gente viu aqui que, a partir de setembro, a gente aumentou bastante os nossos níveis de saídas. Isso é reflexo de uma equipe de estagiário mais concentrada em gabinete, de uma secretaria mais ágil, que já está treinada, né? Porque a gente sabe que tem um período de treinamento, que precisa realmente aquele período inicial de acompanhamento, de treinamento, para depois gerar os resultados. E no final, isso é reflexo com a nossa traje, né? Nossa tramitação ajustada, que diminuiu quase 1.000 processos de janeiro, mais de 1.000 processos de janeiro para dezembro de 2023. Então, e aí a gente vê o nosso resultado final, que é realmente diminuir o nosso acervo, consequentemente julgar mais e levar realmente a justiça de forma mais célere e eficiente. Alguns dados aqui, só para vocês terem ideia, já foi realizado mais de 163 perícias médicas em Estreito, em Porto Franco, 142, em Sítio Novo, 135, e eles realizam uma média aí de 403, 780, 509 processos movimentados mês. Então, é uma movimentação considerável e realmente veio contribuir para a nossa equipe, né? A gente ganhou uma equipe de servidores e a gente está vendo que tem excelentes resultados essa equipe. E eles são bastante motivados, né, para contribuir com o judiciário. Então, são pessoas realmente que a gente teve todo o cuidado na seleção, né? A gente conversou com as equipes antes, com os servidores antes, algumas pessoas não estavam no perfil, lógico, é natural que não estejam, e aí a gente pediu para que fosse feita nova seleção, e realmente a gente conseguiu selecionar aquele pessoal que realmente tinha um interesse na área, às vezes não tem conhecimento técnico, mas isso a gente possibilita o conhecimento técnico através de formação, de treinamentos, mas tinha realmente o desejo de aprender e a facilidade com o tema. Então, isso eram qualidades essenciais para a gente, que a gente buscou na seleção dessa equipe. Certo. E um outro projeto, gente, que a gente iniciou na segunda vara, que está aliado ao ponto de inclusão digital, é o projeto de trilha de aprendizagem, né? O Plus, que surgiu de uma inovação inspiradora e exemplar, pioneira da desembargadora federal Gilda, e em conjunto com a servidora Nismeire, que estabeleceram um modelo de sucesso que promoveu uma cultura de aprendizagem colaborativa. O que é esse projeto, né? Na intranet, a gente tem a página da SEDAP. Na página da SEDAP tem esses ícones aqui. Esse aqui é da trilha de aprendizagem do segundo grau, da desembargadora Gilda, e esse ao lado é a nossa trilha de aprendizagem, o nosso projeto que ficou aqui do lado. Então, esse projeto, ele visa compartilhar com todo o TRF1 os nossos treinamentos, né? Treinamentos mesmo que a gente faz com a nossa equipe, seja em secretaria ou em gabinete, e que a gente já vinha fazendo ao longo do tempo, e que a gente conheceu esse projeto e viu a necessidade de compartilhar com o TRF1, com outros servidores, esse nosso projeto, e também ficar realmente com uma base, com um banco de dados para futuros treinamentos internos, né? Porque, como eu falei para vocês, a nossa equipe é composta, na sua maioria, por estagiários de juizado. Então, assim, a gente viu a necessidade de ter um treinamento formalizado, porque tem a rotatividade, né? Então, o estagiário, às vezes, passa 1 ano, 6 meses, e inicia-se um outro estagiário, e a gente tem que fazer esse processo novamente de treinamento. Então, com esses vídeos, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó,
Com vídeos compartilhados, material escrito, a gente possibilita, facilita esse treinamento e serve de consulta. Então, a gente não inicia, logicamente, a gente tem que ter o acompanhamento diário, tirando dúvidas, mas a gente já parte de um conhecimento mais consolidado, porque eles já participaram, já assistiram todos esses vídeos acerca de cada tema. Então, assim, o doutor Hugo, ele promoveu, reflete justamente essa preocupação nesse projeto de compartilhamento de conhecimento, né? É, Tendo em vista essa compreensão ágil dos procedimentos, a eficiência nos julgamentos e uma marcante redução do trabalho. Então, esse era o nosso objetivo, né? É, esse compartilhar de conhecimento para que torne o nosso trabalho mais ágil, mais eficiente e evite até retrabalho, né? Que a gente sabe que essa questão de treinamento gera, de certa forma, um retrabalho. Com isso, a gente conseguiu diminuir bastante esse retrabalho e padronizar também, né? Porque todo mundo pode acessar o vídeo, conhecer o procedimento, o entendimento do juiz e fazer de forma mais célere também o trabalho. Deixa eu ver nosso tempo aqui, se dá tempo de a gente responder mais uma perguntinha. Eu acho que dá. Então, eu vou mandar para vocês aqui mais uma perguntinha só para vocês é, responderem. Coisa rápida, tá? É já uma pergunta mais voltada para essas cooperações institucionais, setoriais, e eu queria ouvir um pouco de vocês, a opinião de vocês. Eu vou dar 2 minutinhos também para vocês responderem. O link, gente, está no chat, viu? Compartilha aí para a gente a experiência de vocês, o que vocês têm vivenciado na sessão judiciária, na subseção de vocês, para que a gente possa também conhecer um pouco da experiência e aprender com vocês. Aqui tem até o que você chama de cooperações institucionais. As cooperações institucionais é a cooperação com outros órgãos, prefeitura, OAB, faculdades, são cooperações com outros setores que não sejam da instituição.
Certo, gente. Então vamos, ler um pouquinho dos comentários. A gente viu aqui no início que começou com: "Não, não temos nenhuma tipo de cooperação", mas aí foi aumentando aqui os comentários e a gente percebeu que algumas seções judiciárias têm, esse tipo de cooperação, né, com o INSS, a padronização de prazos, que é bem importante. A gente viu que aqui Imperatriz deu muito certo essa parceria com o INSS, a gente partir do pressuposto que nós não trabalhamos de forma, contraditória ou opostas, mas que a gente pode trabalhar em conjunto, né, pra em benefício de todos. Então, essa conversa, esse diálogo com o INSS é bem produtivo, principalmente em relação ao juizado, convênios com prefeituras e faculdade de direito, ah, central de perícia, central de conciliações, onde já tem, com a OAB, temos parceria já com a OAB, com o INSS e prefeituras, temos PIDs, né, ela não falou aonde, qual é a cidade, mas tem PID aqui já, algumas subseções que já estão trabalhando com os PIDs, com faculdades, né, ah, vamos ver aqui se tem mais pontos de inclusão, sim, com as prefeituras, porque também estão sendo implantados os pontos de inclusão digital nos municípios, com a Procuradoria Federal, com relação a fluxos concentrados e convênios com a Faculdade de Direito à Realização de Atermação, que é algo muito interessante, né? A gente sabe que esse atendimento de atermação é um atendimento que pode ser compartilhado, que pode ser realmente, pode ganhar, em termos de agilidade, se a gente fizer essas parcerias com a faculdade, e sem sombra de dúvida, é algo muito positivo também para a formação dos estudantes. Então, é a mão dupla, né? Onde a gente ganha também, mas os estudantes também ganham em termos de formação. Nós cooperamos com outros órgãos, por exemplo, juntando no PJE peças como informações em mandado de segurança que deveria ou poderia ser juntadas pelos outros órgãos de representação, certo? Existe no COD, Sejude, convênios com prefeituras recentemente, um PID na cidade de grande movimentação professoal. Sim, convênios com prefeituras. Então, assim, no geral, a gente percebe que ainda precisamos incentivar mais, né, a realização desse tipo de cooperação, né? É algo promissor, algo inovador, mas que tem demonstrado bons resultados, que tem contribuído para um trabalho mais eficiente da Justiça Federal, e que, acima de tudo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele está de acordo com os objetivos estratégicos do TRF1, né, que é de ampliar a oferta de serviços digitais. Então, o PID, ele atende a esse objetivo, aprimorar a estrutura organizacional da área judicial. Então, ele promoveu isso, essa reforma, essa reestruturação, incentivar essa conciliação pré-processual, fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos. A gente sabe que assim a gente ganha uma equipe nova de trabalho e com isso a gente consegue também melhorar o nosso bem-estar, trabalhando de forma mais eficiente e incentivar a inovação, né? Então, esses nossos projetos implantados em Imperatriz, do ponto de vista de cooperações e de trilhas de aprendizagem, eles estão intrinsecamente ligados aos nossos objetivos para esse período de 2021 e 2026, né, Tassi? E é por isso que a gente vem buscando, e são só alguns dos projetos, e a nossa tendência é que realmente a gente busque mais, e esse compartilhamento de conhecimento é muito de grande valia, e cada palestra, cada aula, né, ministrada nesse curso, a gente está conseguindo extrair um pouco dessas inovações e adaptando a nossa realidade para que a gente consiga constantemente essa melhoria, certo? Deixa eu ver o nosso tempo. Eu acredito que era isso que a gente tinha para falar, já são meio-dia. O doutor Hugo está aqui conosco, se ele quiser encerrar. Eu também abro para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem falar, levantar a mão e falar, fique à vontade. Deixa eu dar uma olhada no chat também, para ver se teve alguma pergunta.
Aqui, deixa eu começar aqui. Quais são as tarefas específicas do PIT? A gente comentou um pouco, né? Sobre as tarefas são a triagem inicial, as perícias, a realização de audiências, o atendimento ao público e algumas movimentações processuais simples, né? De secretaria. Se atende só aos juizados, inicialmente sim, em regra sim, é mais ao juizado, nosso atendimento. Só que assim, como a gente ganhou uma equipe de juizado, né? A gente brinca que a gente ganhou uma equipe de juizado, a gente consegue também se reestruturar internamente para que os servidores ou estagiários possam trabalhar em outras áreas. E assim os outros setores da vara também ganham com esse projeto. Então, tem essa possibilidade também. Aqui, ó, no gabinete não desmotiva servidores que eventualmente tenham interesse em trabalhar com minutas. A gente não tem, assim, na verdade, a gente trouxe uma equipe para trabalhar com minutas, de estagiários, né? Como eu falei para vocês, atualmente a gente está com um servidor em secretaria, que é o supervisor do juizado. Mas os outros estagiários, a gente não tem uma equipe grande. Então, por exemplo, hoje a gente tem no juizado um servidor de gabinete e um servidor de secretaria. E aí eles trabalham com PIDs em secretaria e com os estagiários em gabinete. Então, assim, a nossa ideia era que todos a equipe fosse para gabinete, para minutas, e aí os PIDs, na medida do possível, eles fossem trabalhando as questões de secretaria, as atividades meio, tá? Aí tem uma pergunta aqui para o doutor Hugo, né? Vamos ver se ele retorna aqui, ó. Ele já disse aqui que é possível adaptar, sim. Então é isso, gente. Então, assim, o que a gente tinha que comentar sobre a nossa experiência na vara de Imperatriz era isso. A gente está no nosso horário, né, limite. O doutor Hugo deve estar em outra aula, né, acompanhando outra aula, e eu queria agradecer, certo? Agradecer a participação de todos, a contribuição nas perguntas, no chat, e espero ter contribuído realmente com as nossas inovações, com os eh, nossos projetos, e a gente está à disposição para que depois vocês busquem. Se quiserem o material, a gente vai compartilhar o material aqui no chat, só encerrando a aula, a gente compartilha o material com vocês, e também no Teams, né? Vocês fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida da forma como foi implantados os nossos PITs, como a gente buscou essas parcerias, a gente, por exemplo, a gente visitou várias cidades antes de iniciar o projeto, conversando com os gestores, sabendo o interesse deles, vendo o tamanho da cidade, as dificuldades da população. Então, a gente fez todo um estudo antes das cidades que a gente entendeu que eram mais essenciais à chegada desse serviço da Justiça Federal. Então, assim, a gente está aqui à disposição para compartilhar todo esse processo que foi a essa inovação dos pontos de inclusão digital na nossa subseção, e a gente fica à disposição no Teams para qualquer tipo de dúvida ou colaboração. Doutor Hugo já Eu estou retornou? aqui, estou aqui. Consegui acompanhar praticamente tudo, só em algumas ocasiões que eu tive que sair para outra turma. Mas, assim, eu só quero reforçar as palavras da Lucélia. A gente se inspira muito nesses times da Premier League, né? Ou nos times de futebol do Campeonato Espanhol, o Real Madrid, o Barcelona, porque eu percebo que os jogadores parecem que entendem todo o sistema de produção do time, e eles são preparados para mudar de posição a depender da necessidade do jogo, né? Então, há mudança de esquema tático e também, às vezes, um atacante vira meio de campo, há uma mudança, assim, da forma de atacar e de defender. Então, a gente pensa, como que a gente pode também criar essa variação de jogo? Às vezes o juiz ir para a secretaria e ficar na secretaria, e aí o servidor o diretor de secretaria apoiar o gabinete. Então, assim, as fórmulas hoje não são mais estanques, elas são
elas são híbridas, elas são mistas, elas são interativas. Então, a ideia é que eu possa unificar aqueles espaços que eram antes divididos por muros ou por paredes, colocando todo mundo para trabalhar num ambiente comum. Algo muito interessante é que em Tucuruí eu pude participar de um treinamento com a Eletronorte. Aí, mais recentemente, eu participei de um treinamento com a Vale do Rio Doce e agora com a Suzano Celulose de Imperatriz. E algo que me chamou a atenção, a Luciana também esteve nesse dia, junto com o Eduardo Nideral, que é meu diretor de secretaria, o César e outros servidores de Imperatriz, é que um funcionário da Suzano conseguia te explicar todo o sistema produtivo. E aí a gente se perguntou, será se às vezes isso não pode servir para a gente entender que se a gente conhece melhor o trabalho do colega, a gente pode simplificar as rotinas? Então, essa ideia das parcerias, a aula de hoje teve justamente esse potencial, né? Estimular o rompimento, a queda desses muros, dessas paredes que nos separam, o juiz que fica aqui isolado no gabinete, o diretor de secretaria que fica na sua sala. Não, vamos passar a trabalhar todo mundo junto e a gente pode mudar de posições. O juiz pode ser servidor e o servidor pode ser juiz. Em alguns momentos, o servidor pode escutar o tomador de decisão e pode, inclusive, ajudar no cumprimento. Isso faz com que a justiça vire mais horizontal e a gente consiga atender mais. É muito difícil a gente entregar a produtividade fazendo a mesma coisa. Se a gente quer mudar os nossos números, não chegarão novas varas tão cedo, a gente vai ter que repensar a forma de conviver, de coexistir e de trabalhar em sinergia. É isso, gente. Então a gente fica aqui à disposição. Parabéns, Lucélia. Você deu um show Obrigada, falando obrigada a aí para todos. tantas pessoas interessantes e interessadas, tá bom? E só reforçando a vontade que eu tenho, Lucélia, de convidar todo mundo para mandar propostas de enunciados ou boas práticas para a primeira jornada dos juizados especiais, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril. Mandem, por favor, porque vocês mandando um enunciado ou uma boa prática, vocês vão poder legitimar o trabalho de servidores e juízas, servidoras que estão aí sediados nas mais diversas cidades da primeira região federal. Vão ajudar bastante. A gente pode melhorar muitos lugares que estão assoberbados com uma ideia simples, ou que vocês acham ser simples, né? Porque às vezes é simples para a gente e é algo completamente disruptivo para outra pessoa. Tá, Lucélia? Parabéns. É isso. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau! Até mais!